Como é que tá a garrafa aqui? Ó, o Manuel dos Santos. Manuel, um minutinho que eu já vou te chamar aqui. Pera aí, deixa o pessoal entrar. Deixa o pessoal entrar alguns minutinhos. Ó, o Manuel dos Santos. Manuel, um minutinho que eu já vou te chamar aqui. Pera aí, deixa o pessoal entrar. Deixa o pessoal entrar alguns minutinhos. Bom, pessoal, hoje é um dia muito especial. É o 8º programa da série Todas as medalhas olímpicas que o Brasil já ganhou na natação brasileira. E hoje, Manuel dos Santos, 81 anos de idade, ex-recordista mundial do 100 metros nado livre em 1961, medalha de bronze em Roma em 1960, os primórdios e a origem da tradição do Brasil em provas de velocidade. Antes de Cielo, antes de Bruno Fratos, antes de Gustavo Borges e Fernando Scherer, o Brasil já era o mais rápido do mundo nas piscinas, através das braçadas de Manuel dos Santos, que hoje aqui fala os detalhes da saga dele de 1960. Para quem acompanha um pouco o cenário, ó, colocamos o letreiro da Swim Channel aqui em cima, deixando um pouquinho mais bonito, deu um maior trabalho, é letra por letra que coloca. Vamos chamar o nosso amigo aqui. Vamos ver se funciona. Já, Manuel dos Santos. Bom dia, Manuel dos Santos, o veterano Manuel dos Santos. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, bom dia para vocês aí. Você está na academia, Manuel dos Santos? Então, estamos aqui. E essas, olha que legal, essas imagens atrás de você é do Guanabara? É quando eu bati o recorde mundial. Eu ouvi dizer que tinham 3.000 pessoas assistindo você lá no Guanabara, Manuel. Pois é, 3.000 pessoas hoje. Dificilmente, até em futebol não tem 3.000 pessoas, imagina na natação. Né? 1961, mas antes de chegar em 1961, a gente tem muita coisa para falar. Eu só vou dar uma breve retomada aqui. A Swim Channel está fazendo um editorial sobre todas as medalhas que o Brasil já ganhou na natação. A gente começou a série falando com Gustavo Borges e a medalha de prata nos 200 livres de Atlanta. Depois veio o Djan Madruga falando sobre o bronze de Moscou em 4x200. Tivemos o querido Fernando Scherer, lá descontraído, falando dos 50 livres de Atlanta. Depois tivemos, não lembro mais o que tivemos ali, acho que tivemos César Cielo, falando do ouro do 100 livres de Pequim. Tivemos Edivaldo Valério, do bronze de Sydney, 2000. Tivemos Thiago Pereira com a prata no 400 medley e Poliana com bronze no Rio. E agora vem Manuel dos Santos, um clássico 100 metros nado livre, que em 1960 era a prova mais rápida que tinha, né, Manuel? É positivo, só que não tinha 50 naquela época, então tanto é que era a única prova na época que se assistia de pé, porque todo mundo levantava, como 50 hoje, né? Porque se você ficar sentado, você perde a prova. Exatamente, né? Eu até estava conversando com alguns especialistas que se tivesse 50, seria um pouco mais a sua característica também, né? Não sei, talvez. Eu era muito rápido, né? Mas como não tinha, a gente não tinha referência, né? Ah, que bacana. Manuel, você nadava 200 livre também? Olha, eu era nadador de tudo, para clube. Era um nadador em equipe. Eu nadava 100 de crawl, tive o recorde paulista de 100 de borboleta, 200 e até 400 para fazer ponto para o clube. Só não fazia 200 borboleta. Ah, não, eu comecei como nadador de costa. Tinha essa também, 100 e 200 de costa. Tanto é que o primeiro sul-americano que eu fui nadando costa, não fui nadando crawl. Eu entrei no revezamento e fui o melhor tempo do revezamento do crawl, C4 por 100. E o seu clube era de Santos, era o Internacional de Santos? Internacional de Santos. Grande clube santista, né? É. Realmente
Santos é um celeiro de natação incrível, sempre foi, até hoje, né? É incrível. E você fez a carreira inteira em Santos e no final você acabou indo para Pinheiros, né? Depois, os meus pais, antes eles moravam no interior, em Andradina. Aí eles vieram para São Paulo e aí eu também cheguei vim para São Paulo. Naquele tempo a gente não ganhava nada e tinha despesas morando em Santos, não é verdade? Entendi. Quer dizer que você nunca teve um patrocinador, Manuel? É o pai patrocínio só. Só o pai que patrocinava. Era o mesmo que eu tinha, o pai trocínio. É, O Albertinho tá dando um oi, o Alberto Pinto aqui tá dando um salve aqui para o Manuel dos Santos. Obrigado por assistir, olha, Alberto. Bom, vamos lá. A gente está aqui para falar dessa medalha de bronze que foi controversa, né? O Manuel poderia ter sido até um pouco mais rápido, mas vamos falar de 1959. Naquela época, era difícil mensurar um ranking mundial. Então, em 59, você não sabia se você era o primeiro, segundo, terceiro ou décimo do mundo. Correto, Manuel? quando teve um ranking mundial, foi em 1958, que eu tinha feito 57,4, eu acho que foi 57,4 no Sul-Americano. Aí saiu o ranking, era o terceiro tempo do mundo. Aí é que eu fiquei, depois de começar a comparar a minha carreira, se eu era o terceiro do mundo 2 anos antes, a CBD, que na época tomava conta do esporte, devia ter me separado para falar, esse daqui tem chance de uma medalha olímpica, vamos preparar. E não foi por falta de dirigentes, porque o presidente daquela época era o Padilha, que tinha sido corredor em Olimpíada, então ele sabia a importância de uma Olimpíada. Mas como era um mundo de amador, ninguém ligava para ninguém. Bom, então você sabia que você era o terceiro do mundo em 1958 e você tinha assistido os Jogos Olímpicos de Melbourne em 56, né? Ou na televisão. Nem tinha televisão naquela hora, aquilo era no cinema a gente assistia. Porque reza a lenda que a Austrália, em 1956, ganhou todas as medalhas de ouro na natação e os americanos estavam meio mordidos com a Austrália entre 56 e 60, né? Uma rivalidade começou a apimentar entre 56 e 60 australiano contra americano. Você sentia um pouco dessa rivalidade? Tinha muita. Tanto é que eles se prepararam para essa Olimpíada de Roma, as duas equipes, né? Muito, muito, muito. Agora, a turma da Austrália tinha o tal de intervalo training. Dava 20 tiros de 100 todo dia. Era uma coisa maluca o que eles treinavam. Mas foi o início, aliás, eles treinavam muito naquela época. Muito mais do que hoje. Imagino, né? O rodado naquela época era muito, porque os fundamentos eram um pouquinho menos trabalhados do que o volume de treino. É nítido isso, é nítido. E se preparando para os Jogos Olímpicos de 1960, a Confederação pediu para você competir alguns eventos antes da Olimpíada. Aí você teve que competir em Portugal ou algum lugar antes dos Jogos Olímpicos, Manuel? Foi o primeiro Jogos dos brasileiros. Então, como era filho de Portugal, eu pedi afastamento. Mas como eu era Manuel dos Santos, filho de português, exigiram que eu fosse. Em troca, eles levariam o Irano, que era meu treinador, para Roma. Acontece que só acontece no Brasil. Eu fui nadar em Lisboa e meu técnico não foi, ele foi 15 dias depois. Nós ficamos lá num quartel. Agora você imagina você morando, aliás, dormindo num acampamento, a natação ia dormir cedo, aí chegava o voleibol a 1 hora da manhã, chegava o hockey às 2 horas da manhã, e você sabe como é que alojamento de quartel, né? Aquele barulho danado. Pô. Tanto é que o médico, porque eu estava com uma inflamação muito grande na garganta, e o médico era o Pini, doutor Pini. Correto. E ele pegou
e me botou numa enfermaria do quartel, porque era mais separado. Eu tive essa... E quando chegou o Mas você ficou Irã... doente na competição, Manuel? Hã? O que que Eu você teve entrei com febre na competição. nessa competição, que é a competição luso-brasileiro? Entrei com febre, mas tudo bem. Eu nadei, não fui bem também, eu nadei contra ninguém, né? Não tinha ninguém. A equipe em Portugal era péssimo. Eu acho que fez 1-2, 1-1. E aí de lá você foi direto para Roma ou você voltou para o Brasil e foi para Roma? Não, não, de lá foi para Roma. Mas nós chegamos em Roma, se eu não me engano, 5 dias antes da competição. Agora você imagina, eu tomando antibiótico 5 dias antes da competição, estava meio treinamento, é que eu ia fazer o negócio de saída e virada, que é o quinto nado, que se chama hoje, né? Saída e virada. Mas como eu fiquei baleado, então nós não fizemos essa, não teve esse preparo de saída e virada. A virada eu virava a cambalhota. Já virava. Mas a respeito da prova, Não, posso não, mas falar a respeito? já vamos chegar lá. Mas assim, então a dúvida é a seguinte: nos treinos de Santos e nas competições do Brasil, você fazia a virada olímpica? Sim. Fazia a virada olímpica. Que bom. É, Então a gente já vai chegar lá. Então, bom, maravilha. Aí você chega lá em Roma como um dos favoritos para dar a prova do 100 livre, que talvez seja a principal prova do programa de natação. Tá? certo. E antes da gente falar das provas, eu só vou retomar. Naquela época, não era eliminatória e final. Tinha semifinal, correto? Tinha semifinal e final. Como é que era a semifinal naquela época? 24 atletas iam para a semifinal, Manuel? Não, não, ia o 12. 12. É. Aí tinha uma semifinal, daí pegavam. Só que a semifinal eram 3 semifinais ou 2? Você não vai lembrar, né? Eu acho que era 2 semifinal. É. Era 2 semifinal. Eu estava na dúvida se eram 3. Achava que eram 3 semifinais e aí ia para a grande final. E aí ia para a grande final. Ah, que legal. E os seus adversários, como o John DeVitt, da Austrália, o húngaro Giula e o americano Lance Larson, você já conhecia eles? Não, não conhecia. Não, né? Não tinha intercâmbio nenhum na época. Eu imagino, né? Então você nem sabia quem seriam os seus adversários, né? Não, eu sabia que tinha um gringo e um australiano. Aliás, dois americanos e 2 australianos. Até o australiano John DeVitt, que ganhou a prova, em 1956, ele foi medalha de prata, né? Então, ele era o mais veterano aí dessa final. É porque a carreira naquele tempo era muito curta, viu? A turma com 22, 23 anos já estava terminando a carreira. Hoje vai até os 37. Tá aí o Nicolas Santos para não desmentir. 40 anos o Nicolas Santos. 40 anos. Bom, então vamos lá. Antes da gente falar da sua prova, eu vou falar um pouquinho dos trajes, tá? Naquela época você competia sem touca e sem óculos. Sem óculos e sem toque. Mas você treinava com óculos? Treinava. Treinava com óculos porque naquele tempo não tinha um equipamento que dosagem o cloro na água. Então, às vezes, a gente tinha um cloro mais acentuado e doía muito os olhos. Então, a gente treinava com óculos. Mas os óculos eram muito ruins. Não era esses óculos de hoje que encaixa certinho, era muito ruim. Só mesmo para a competição que eu tirava. E, Manuel, agora falando um pouquinho de tecnologia, né? Dizem que a maior evolução da natação foi nos anos 2000, quando lançou o Fast Skin, mas eu não acho. De 1956 para 60, foi trocado o maiô de algodão pelo de seda. Você se lembra dessa transição? Lembro, eu tinha um maiô de seda.
que foi mandado por um nadador japonês chamado Furuhashi, Ele te que mandou emagrecer. o Irã não se comunicava com ele por carta naquela época, e ele mandou o maiô para mim de seda. Que foi o que Foi você usou na prova, né? Eu usei na prova. E era muito mais leve que de algodão. Pegava menos água, né? Muito mais leve. E esse Os traje, outros eram animados. esse traje, ele tá no Museu do Pinheiros. Não sei onde é que foi parar esse. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Foi parar. Aí, algumas coisas interessantes daquela época, né? Quando o pessoal falava as suas marcas e o atleta ia nadar, o pessoal rodava o braço. Para sair, eu rodava o braço. A gente ficava em posição de saída, com o braço estendido na frente. Aí com as suas marcas, aí se rodava o braço para sair. Mas aí era justamente com a impulsão que a gente dava, né? Porque... E todos faziam isso, né? Todos faziam isso, era a mesma coisa. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para o pessoal, onde todo mundo rodava o braço antes da prova. Rodava e aí começava. Bem interessante uma natação dos primórdios dela. Mas já a gente já vem para a prova. E aí, Manuel, você nadou na raia 6, correto? Certo. Então a gente lá, eu vou retomar agora, que é um exercício que eu gosto de fazer quando eu falo com os entrevistados. Na raia 1, a gente tinha um atleta da África do Sul chamado Audrey Buri. Na raia 2, desculpa, é o Dick Pound do Canadá. Dick Pound do Canadá. Na raia 2, um húngaro que tirou a foto com você, que ficou famosa, Giuli Bodai. Na raia 3, o atleta mais veterano do 100 livre, John DeWitt, da Austrália. Na raia 4, Lance Larson, dos Estados Unidos. Raia 5, Bruce Hunter, dos Estados Unidos. Na raia 6, Manuel dos Santos, do Brasil. Raia 7, um atleta da Suécia, Lindberg. E aí na raia 8, o atleta da África do Sul. Essa é a final dos 100 metros nado livre de Roma 96. Aí a gente tem os primeiros 50 metros e a gente vê um Manuel disparado na frente. Estava muito na frente, né, Manuel? Olha, estava bem na frente. Tanto é que eu me desconcentrei, porque eu pensei que eu tinha queimado. Olha, naquela época, quando a gente queimava a saída, jogava uma cordinha, a gente se embaraçava na cordinha. Entendeu? Não tinha o segundo tiro, ou desclassificava na chegada, não era assim. Então eu pensei que eu tinha queimado, porque eu saí bem até com os americanos. E uma prova de 100, tendo meio corpo na frente, é muito tempo. É muito tempo. Tudo seu é mais rápido que os nadadores australianos e americanos. Então, eu vou tentar mostrar para o pessoal aqui. Você está na raia 6. Aqui embaixo. Aí, cada vez mais, você começa a distanciar dos atletas. Aí, a gente vê o Manuel dos Santos disparado na frente. Disparado. Aí, Não, eu estou aqui, ó. Exatamente. Não apareceu só minha cabeça. Não, só apareceu minha cabeça aqui, ó. Volta um pouquinho que você vai ver. Só apareceu minha cabeça na raia. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha. Aqui. Mas vamos lá. Aí eu não bati com a mão, eu bati com o braço. Você não estava enxergando? Não, eu me desconcentrei na. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem, olha. Eu aqui no. Tá vendo, né? O Manuel muito tá vendo, na frente dos mais meio corpo na frente. Muito na frente. Tá vendo? Aí deu para ver bem. Aí você faz a virada, bate com a mão. Tá vendo? Minha cabeça quase encosta lá. Aí na volta aí eu já perdi um corpo quase. Aí você sai junto. O que aconteceu na virada, Manuel? Não, eu me desconcentrei na hora, porque eu tenho uma referência de treinamento.
eu treinei o tempo todo em piscina de 25. Então a gente perde a. Quem treina em piscina de 25 para competir em piscina de 50 é bem diferente em tudo. Então eu perdi a referência de nada. Porque na hora ali é muita pressão em cima de você. Você tem que tomar cuidado com respiração, com batida de perna, com braço. Você vai pensando tudo nisso, se está tudo encaixado, coisa e tal, e estava rendendo. Então eu me desconcentrei, acabei batendo com o braço, perdi a prova. Mas olha, eu ainda já recuperei, ainda fiquei em primeiro lugar, no finalzinho me passaram que eu cansei. Tá, deixa eu só passar, ó. Estão falando que a minha voz está com eco. Então eu acho que tem talvez o Marcelo esteja com a live ligado aí, então tá fazendo eco no seu telefone. Tem mais algum telefone ligado aí, Manuel? Não, não tem nenhum. É mesmo? Então, cara, acho que... Peraí, deixa eu ver o que tô falando. Eu estou falando, tem que diminuir um pouco o som do Manuel. Não sei, acho que não. Mas vamos tentar. Vou ver se diminui um pouco o eco. Aí eu vou voltar para a prova, Manuel, e a gente vê que você resiste bravamente. Então, a gente tem o Manuel dos Santos voltando aqui na raia 6. Depois eu vou transmitir em colorido a prova. Aqui você ainda estava em primeiro, Manuel. Manuel dos Santos na raia 6, errando a virada e ainda liderando até a bandeirola. E aí depois a gente vê, fora de ângulo, uma chegada do australiano com o americano, né? Aí eu vou te fazer algumas perguntas. Naquela época você fez 55,40. Era o seu melhor tempo? Era o meu melhor tempo. Então foi bom. Então já foi bom. Né? 55,40 foi o seu melhor tempo. E você conseguiu enxergar o australiano e o americano braçada a braçada com você na raia 4 e na raia 3? Não, porque eu respirava do outro lado. Naquele tempo a gente não olhava adversário. Você entendeu? Na prova de 100, ali não ficava. Faz o máximo que você pode e pronto. Eu não olhava para o adversário. Eu estava respirando do outro lado. Ele estava do meu lado esquerdo. Qual que era o seu melhor tempo antes da prova? Não tinha. Acho que era 55. Não, 56,3. É. Melhor tempo antes da prova. Né? Tinha baixado bastante. E aí, quando bateu, você ganhou a medalha de bronze. Eu não sei se você ficou feliz ou triste. Não sei qual que era o seu... Você bateu na borda em bronze. Qual foi o sentimento do Manuel dos Santos? Não, eu fiquei muito chateado, porque eu sabia que eu podia ter ganho a prova. Porque quando a gente perde uma prova olímpica, uma medalha de ouro, errando, quer dizer, se tudo dá certo, você tira terceiro, tudo bem. Mas errando um negócio que não pode errar, você fica revoltado com... E eu tive uma frase para um repórter, você está muito chateado, você está contente, mas todo mundo me aplaudia muito. Todo lugar que eu passava de ter tirado um terceiro lugar. Eu falei assim, olha, o terceiro lugar eu entro para a história, não precisava ter ganho. Né? O bom seria ter ganho, mas a medalha de bronze entra para a história, tudo bem. Vai fazer o quê? Eu era muito modesto nessa época. Né? Eu tô vendo. E aí você tirou a mas medalha eu não de fiquei, bronze? eu não fiquei satisfeito, tanto é que um ano depois eu voltei a treinar outra vez. A gente, naquela época, treinava 3 vezes por ano, porque as piscinas não eram aquecidas. Uhum. A piscina em São Paulo chegava a 24 graus, quer dizer, não dava para fazer um treinamento a 24 graus, 23 graus. Então, tanto é que eu descia para Santos para treinar em Santos. Você vê que um ano mais depois... quente, né, a nível do mar, então a piscina lá, ela tem condições climáticas melhores. Você imagina, um ano depois eu fazer 53,6, seria um corpo e meio da diferença de 55,4.
Eu vou até já vou falar dessa evolução, porque em Melbourne também ganharam em 56 com 55. E aí em 60, É. o ser humano não evoluiu muito, manteve 55. E depois o Manuel deu um salto. Mas antes de chegar no seu recorde mundial, essa prova do 100 livre é considerado a mais polêmica da história da natação mundial de todos os tempos. Porque o americano e o australiano, John DeWitt, empataram. E aí empataram no cronômetro, no juiz de cada raia, e aí teve uma briga entre Estados Unidos e Austrália para ver quem levou essa medalha de ouro. E você viu essa briga de camarote, Manuel. O pessoal brigou. Como é que foi essa situação? Não, porque não tinha problema no terceiro lugar. Em terceiro lugar, todos os juízes deram para mim. Então não tinha por que brigar entre eles, porque tanto é que demorou para dar o resultado. Aí deram para o John David. E o Larson entrou com recurso, mas naquele tempo, não sei se a Federação Australiana tinha maior peso lá dentro e ficou por isso mesmo. Então deram para o David. Depois apareceu uma filmagem que o Larson bateu um pouquinho na frente, mas foi centésimos. Mas como já tinham sido dadas as medalhas, ficou por isso mesmo. Bom, então vou retomar algumas coisas da década de 60. Naquela época não tinha centésimos, era décimos. Então o Manuel fez 55,4. E os dois atletas dos Estados Unidos e Austrália, John DeWitt e Lasse Larson, 55,20. Não é ponto 21, ponto 29, é ponto 20. Naquela época também era cronômetro manual. Cada raia tinha 3 cronometristas, só que a decisão suprema era do juiz de chegada e do árbitro geral. Então, realmente foi uma polêmica. E o árbitro geral daquela época era um alemão. Então, ainda bem que não era nem um australiano, nem um americano. Era uma pessoa neutra, né? E deu essa medalha de ouro para John DeWitt. E eu conversei com alguns atletas e até hoje, os Estados Unidos entram em recurso para tentar ganhar essa medalha de ouro. E teve uma refilmagem, que o Manuel falou, onde parece que o americano bateu na frente. Então, é uma polêmica, né, Manuel? É uma polêmica. Mas é briga de cachorro grande. O Brasil, naquela época, aliás, o Brasil nunca foi grande coisa em Olimpíada. Depois que profissionalizaram, é que começou a ter mais finalista olímpico. Mas na época do amadorismo puro não tinha. Maravilha. Deixa eu só pegar aqui. Realmente, você acompanhou de camarote a briga mais tensa da história ali, né? Você ficou um pouco triste e o americano também ficou muito triste, né? Com certeza. Mas eu fiquei triste por mim mesmo. Não podia nem reclamar com ninguém. Ele não, ele ficou triste e podia reclamar. Por direito. Eu não, porque eu errei. Vou fazer o quê? Bom, e aí foi a segunda medalha da história da natação brasileira. A primeira tinha sido o Tetsuo Okamoto nos 1500. Você chegou a conhecer o Tetsuo, Manuel? Muito, conheci muito. Era muito amigo dele. Ele ganhou em 52, né? 8 anos antes. E realmente eram duas referências muito, muito grandes. Aí você não se abalou e você continuou treinando muito depois dos Jogos Olímpicos. Continuei treinando, porque em seguida ia ter eu tinha ganho uma passagem para o Japão, que eu ia fazer uma turnê pelo Japão. Um ano depois. Tanto é que tinha os americanos lá, foram os americanos, que em seguida eles foram para o Pan-Americano aqui em São Paulo. Eu não, eu já tinha parado no 52. Mas, então, para treinar para ir para o Japão, então eu treinei mais um ano, fui para o Japão, não consegui fazer tempos bons lá. Mas tudo em volta de 55. Agora, aí eu voltei, quando eu voltei do Japão, eu competi também no Havaí.
com Steve Clark, que veio a ser recordista mundial depois. Aí eu falei para o Steve, olha, Steve, chegando no Brasil, eu vou tentar o recorde mundial. Ele, tudo bem, seja feliz nesse recorde. E cheguei no Brasil, pedi a tentativa e fiz 53,6. Então a gente já vai chegar nisso. Então, em 1961, Manuel continuou treinando na cidade de Santos, né? E aí teve um evento onde só o Manuel nadou. Era só o Manuel na piscina do Guanabara, no Rio de Janeiro, com um público de 3.000 pessoas para ver um único atleta nadar, Manuel dos Santos, tentando bater o recorde mundial dos 100 metros nado livre. Quando o Manuel foi bronze na Olimpíada, ele fez 55,40. A medalha de ouro foi para 55,20. Apenas um ano depois, o Manuel nada para 53,60. Eu vou mostrar para o pessoal aqui como foi a prova do Manuel. Essa é a piscina do Guanabara. Lotada. Para quem acompanha um pouco aqui do Rio de Janeiro, a raia não era antimarola. Manuel dos Santos, numa frequência de braçada muito boa. E ele faz a marca... Ó, ele pula um pouco de barriga aqui, hein, Manuel? Mas na época era essa, né? Todo mundo fazia isso. Depois é que mudou tudo. E aí, Manuel dos Santos faz 53,60. É muito melhor que 55,20 que o pessoal ganhou da Olimpíada. Aí, qual é o sentimento de fazer 53,60 um ano depois, Manuel? Não, foi um sentimento bom, porque afinal de contas eu tinha o recorde mundial, né? Porque você olha, pouca gente fez isso daí, né? Teve um recorde mundial e ficou 3 anos, não foi um recorde mundial de uma semana ou 10 dias. Então, eu fiquei orgulhoso por isso, era fim de carreira. E não foi meu fim de carreira. Foram 2 tentativas de recorde mundial, Manuel? A gente sempre pede 2. Uma a gente sabe que vai queimar, é só para descarregar um pouquinho, porque a gente fica muito tenso, né? Então, dá a primeira, nada lá seus 50 metros, depois solta um pouco e vai para a segunda. Aliás, eu tinha pedido 3 tentativas. Mas foi na segunda. Podia ser que eu errasse a virada e tal. E aí ia para a terceira tentativa. Mas não, na segunda deu tudo certo. Olha, para vocês terem uma ideia, a água não dava para ver o fundo. A risca, que a gente tem uma referência, não dava para ver o fundo da piscina, tão suja que estava. Já tinha um buraco na piscina do Guanabara, Manuel? Não, buraco como buraco. Porque recentemente, desde a década de 80, tem um buraco ali no fundo da piscina do Guanabara. Ali. Acho que fizeram não dava para ver o fundo, eu não sei. Não dava para ver o fundo. E o que acontece é que você se tornou o homem mais rápido do mundo na água com 53,60. Pois é. Né? Então, bater o recorde mundial do 100 livre naquela época, ou do 50 livre hoje, é diferente das provas de borboleta, costas e medley. Você teve o título de um homem mais rápido do mundo na água. Esse é um sentimento tão importante quanto a medalha olímpica. A medalha olímpica seria mais importante, mas não tira o mérito de ter batido o recorde mundial, não é verdade? Quando você bateu o recorde mundial, foi com a mesma sunga de seda? Foi com a mesma sunga de seda. Essa sunga é rápida, hein, Manuel? Porra! Né? Eu falo com o pessoal assim, em 1961 você fez 53,60 em piscina de 400 metros, em piscina de 100 metros, de 50 metros, piscina olímpica. Mesmo hoje, fazer esse tempo é muito difícil, cara. É muito difícil. É realmente extraordinário. Esse recorde brasileiro durou quantos anos, você lembra? 11 anos. O recorde sul-americano demorou 11 anos e foi batido pelo Aquino de Campinas. Aquino? É. Que legal, né?
Você chegou a ser recordista brasileiro do 100 costas também? Eu acho que não cheguei a brasileiro. Naquele tempo tinha o João Gonçalves, que nadava a costa. Entendi. Tinha um mineiro também, que eu não me recordo o nome dele, que nadava bem costa também. Eu disputava com o João aqui em São Paulo. E naquela época da década de 60, o pessoal não ia para os Estados Unidos treinar. Todo mundo treinava no seu próprio país, né? Certo. Assim, então você nunca... O primeiro que foi o Pradinho. Ah, ele foi o primeiro? Ah, e acho É, que o Djan também, né? o Jean foi bem depois. É. Bom, que bom, né? Porque naquela sua época tinha que treinar no Brasil mesmo. Assim, falando um pouquinho do Brasil, o Brasil ele tem uma tradição grande em provas de velocidade. Xuxa, Gustavo, Bruno Prado, Cielo, e uma infinidade de atletas. Só que isso teve uma origem. E a origem foi você, Manuel. Você foi o primeiro brasileiro a ser o homem mais rápido do mundo na água, né? Ser recordista mundial do 100 livre. Isso, para a nossa história, é muito rico. Muito rico. Coisa que a gente conseguiu hoje, novamente, o Brasil tem o homem mais rápido do mundo na água, que é o Cielo, né? Então, como se o Cielo fosse um descendente desse seu feito, né? Então, assim, comparando esse seu 53,60, ele seria mais ou menos o 46,91 do Cielo. Você enxerga dessa maneira? Não, sim. Bom, mas é muito diferente. Não se compara o treinamento atual com o que eu fazia há 60 anos atrás. Quer dizer, bem antes, de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Era muito diferente. Muito, muito. Inclusive, esse quinto nado que eles falam hoje, que é saída e virada, que é muito importante, naquela época a gente não dava muita importância, porque todo mundo dava peitada na água e todo mundo virava igual. Hoje, você vê, a turma faz a virada, sai nadando no golfinho, eh, evoluiu muito a natação. O quinto nado Mas, submerso que o Manuel fala, né? O nado submerso, né? é, É, e, mas para a época estava bom. Vai fazer o quê? é, e na Mas realidade, assim... deixa eu Diga, Manuel. terminar só essa conversa, porque quando eu parei, aí eu parei de nadar. Aí me pediram para nadar o Campeonato Sul-Americano, em Buenos Aires, 62. Nós, a Argentina na frente o tempo todo. Passamos só no final, na 4 por 100, 4 estilos. Eu caí com o Nicolau, que era um ídolo. Então, Acabamos 62 ganhando, senador. ganhamos a prova, ganhamos o campeonato, e era o dia do meu aniversário. Então, você já pensou, ganhando da Argentina em Buenos Aires, e a turma cantando parabéns a você, todo o estádio é emocionante, né? Só aquilo Essa, ali é o que eu tenho na memória. Uma dos meus que eu guardo são os argentinos cantando Cumpleaños no dia do meu aniversário, ganhando o Campeonato Sul-Americano. foi sua última competição? Foi a minha última competição. Pô, que maneira linda de encerrar, né? Então, entre 60 e 62, você viveu histórias magníficas no CNI. Histórias magníficas, né? E a É, Argentina era mais forte naquela época do que hoje também, né? se prepararam muito bem, mas eu nadei até 200 metros, eu nadei para fazer ponto. Porque eu era um nadador que eu não me importava tirar segundo ou terceiro lugar. Desde que contasse ponto para o meu clube, eu estava caindo na água e nadando. Não tinha Nadando. problema nenhum. Hoje a turma escolhe a prova e não pode perder, senão perde o patrocínio. Como eu não tinha É, patrocínio, eu nadava para o meu clube. Isso é grande vantagem. é uma lição, né? Estamos aprendendo com o Manuel dos Santos. O clube pediu, se pedisse para nadar 400 metros, 200 borboleta, 1.500, estamos lá, né? Vamos ajudar. Então, pois é.
Bom, hoje o Manuel, ele tem a Academia Manuel dos Santos, que dá aula para muitas crianças, fica em São Paulo, capital. Há quantos anos já tem a academia, Manuel? 37 para 38 anos. São 2 unidades? São 2 unidades. E a unidade dos meus olhos, né? Porque você sabe que o filho derradeiro é mais paparicado. É a de bebês. Quais são os bairros da É no Morumbi. É no Morumbi. Fica perto do São Paulo Futebol Clube. Que legal. Bom, pessoal, também quem quiser assistir lá, você pode ver essas fotos maravilhosas do Guanabara da década de 60. Realmente é respirar a história. O Manuel, ele foi homenageado no Hall da Fama da Natação Brasileira. É uma instituição sem fins lucrativos que homenageia heróis do passado e merecidamente o Manuel recebeu. E o ano passado o Ricardo Prado também recebeu, na hora da premiação, o Manuel teve presente, e o Ricardo Prado ficou muito emocionado de você estar presente na nomeação do Hall da Fama. Ele agradeceu bastante, Manuel. Você lembra, né? Eu lembro e vou te contar uma coisa. Os pais do Ricardo Prado, quando foram para Andradina, eles ficaram hospedados num hotel que era do meu pai. Entendeu? Os dois, olha só, em Andradina, eles ficaram hospedados e tiveram lá os 3 filhos nesse hotel. Então, era um hotel, Cine Hotel. Era do meu pai, que tinha um cinema do lado. E então, o Pradinho praticamente começou em Andradina também, com o pai, que era um treinador lá de Andradina. E acabou indo para os Estados Unidos fazendo carreira. Eu vou fazer um convite para o pessoal. Na segunda-feira, às 11 horas da manhã, o 9º entrevistado da série Todas as Medalhas Olímpicas que o Brasil já conquistou na natação é justamente Ricardo Prado. Então, ele vai falar sobre o 400 medley, ele era recordista mundial, achava que podia ter ganho ouro na década de 80 e 84 em Los Angeles. Então, na segunda-feira, tudo sobre a medalha de prata de Ricardo Prado em Los Angeles. Espero que você assista, Manuel. O Ricardo Prado está nos assistindo. Então, são coisas muito interessantes. Agradeço, Manuel, pelos detalhes da sua prova de 100 livre, prova extraordinária do 53,60, a prova que você não gostou muito do 55,40, mas a gente gostou muito, né? Então, obrigado por essa entrevista. Manuel dos Santos, o homem mais rápido do mundo da água na década de 60. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. E logo mais a entrevista também vai estar no YouTube, no cinchannel.net, e mais informações sobre o Manuel dos Santos, já, com textos de Patrick Winkler, Daniel Takata, Alexandre Crucial e Guilherme Freitas. Muito obrigado, Manuel. Para mim é um prazer conversar de natação com o Manuel dos Santos. Muito obrigado pela oportunidade outra vez. Até breve. Tá.